8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estamos começando mais um episódio, o nosso 5º episódio do Otorrino Santecast. Bom, eu sou o Lucas, sou médico otorrino. Estou aqui hoje com o meu amigo, meu colega, pai do Maurício, do Otávio, marido da Alicia. Quase uma apresentação do Faustão aqui agora. Estou aqui com o Adriano e o Adriano vai contar qual vai ser o nosso tema de hoje. Opa, tudo bom? É bom estar aqui de novo. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito pedida, que é sobre amidalites. Amidalites, acho que todo mundo já teve. Quem não teve aí, com certeza já conhece alguém que teve. E vamos começar aqui com algumas perguntinhas que fizeram pra gente, que estavam com dúvidas. Qual que seria a primeira pergunta que fizeram ali no nosso Instagram? Conta pra gente. Então, bora lá. Então, aproveitando hoje o dia mais frio do ano aqui, o dia que tá gelado pra caramba, vão começar a ficar mais frequente aí essas doenças. Então, para começar o nosso bate-papo, Adriano, conta aí pra gente o que são as amígdalas e para que elas servem. Tá, perfeito. Então, as amígdalas, elas fazem parte de um sistema de defesa, tá? Igual os gangliozinhos que a gente tem no pescoço. A única diferença é que elas têm um posicionamento estratégico. Então, imagina que você, na sua casa, você tem um objeto de valor no seu quarto. Você vai contratar um segurança. Você não vai colocar esse segurança no quarto. Você vai colocar ele lá no portão. Porque se ninguém entra na sua casa, ninguém vai te roubar no quarto. Então, é justamente isso que o nosso corpo fez. Você tem, nessa região que é a entrada do corpo, que é a única região em contato com o meio externo, você tem toda a artilharia do sistema imunológico. Você tem os gânglios, que são os linfonodos, e você tem as amígdalas e a adenoide, tá? Então, a característica básica da amígdala ela é um tecido que vai grudar na sua superfície qualquer tipo de agressor, desde fungo, bactéria, micro-organismos, e ali vai treinar o sistema de defesa para combater eles. E vai espalhar anticorpo pela mucosa, tá? Isso vai ser importante por quê? Porque faz você entender depois quando é que dá errado. Por quê? Você tem a situação normal, que é grudar vírus e bactéria na superfície, principalmente bactéria, né? Só que uma vez que está inflamado, ele continua fazendo isso, só que já não produz nenhuma proteção. Então, ele vira um viveiro, tá? E essa função, ela perde na hora que ela fica inflamada, tá? E até aproveitando, já falar dessa parte de infecção. Fala um pouquinho, eu já tentei roubar até um pouco, o que é a amidalite? Quando a amígdala inflama, o que acontece? Ótimo. Eu acho que o Adriano explicou perfeito ali a sua comparação, a sua analogia de segurança, né? Resumindo, né? A amígdala ali é a segurança, né? A nossa primeira defesa da porta de entrada do nosso sistema respiratório. E eu acho que uma coisa que é legal a gente comentar é que todo esse tecido de defesa ali, desse tecido linfóide que a gente tem ali na nossa via aérea, é legal comentar que quando a gente nasce, ele é muito pouco desenvolvido, né? Então a nossa amígdala é pequena, a nossa adenoide praticamente ausente, e aí conforme a gente vai tendo contato, como você falou, com diversos antígenos, então com vírus, com bactéria, né? Com algumas outras partículas, todo esse tecido linfóide que seria responsável pela defesa, aí sim ele vai começando a se tornar mais reativo, mais desenvolvido, e aí ele pode aumentar e pode trazer algumas consequências, alguns sintomas que a gente vai falar daqui pra frente. Mas acho que esse é um ponto bem interessante pra gente já deixar claro que uma criança, quando ela nasce, ela não tem esse sintoma, esse sistema, né? Então, a amígdala e a adenoide, elas ainda não são bem desenvolvidas, né? Elas vão aumentar conforme passar da idade.
E aí, né, entrando no que você falou, né, que é o ponto principal aqui, o problema maior disso é quando isso fica inflamado ou infeccionado. Então, uma amidalite, né, seria uma infecção, um processo inflamatório, um processo infeccioso dessa amígdala. Então, como você falou, ela serve como uma porta de entrada, ali como uma defesa da porta de entrada do nosso sistema respiratório, só que em algumas situações essa bactéria ou esse vírus pode causar uma inflamação que aí vai gerar todos os sintomas, né? Pode gerar dor, desconforto, né? Como ela é a porta de entrada ali, tanto do nosso sistema respiratório como do nosso sistema digestivo. Então, isso acaba trazendo sintomas relacionados à deglutição. Então, esse paciente costuma sentir dificuldade, dor para engolir. Esse processo inflamatório começa, às vezes, a gerar febre. Então, tem alguns outros sintomas. E aí, isso acaba gerando também uma confusão bem importante, né? Como a gente falou até agora, né? Todos os antígenos, isso pode ser um processo viral, como pode ser, às vezes, um processo bacteriano. Então, esse contato inicial pode ser feito por um vírus ou por uma bactéria. E aí, como que a gente vai fazer a diferença entre o que está causando essa amidalite, se isso é por um vírus ou por uma bactéria? Tá, perfeito. Uma coisa que eu gosto de falar quando vai diferenciar, isso não serve só para amidalite, é você entender a base do vírus e da bactéria. Como é que surge o nome da bactéria? Então, vou citar 2 exemplos. Você tem Streptococcus. Aí você fala, Staphylococcus. O que significa isso? Coccus são como se fossem granulozinhos, bolinhas. Strepto faz uma fileira de bolinhas. Estáfilo faz um cachinho. Por que a gente chama assim? Porque a base da bactéria é fazer colônia. Então, imagina que você está olhando lá de longe o planeta Terra e você quer... As pessoas parecem muito parecidas. Então, o que nós vamos para dar nome, para identificar cada um? Você vai ver a estrutura das cidades. Aqui ele tem pilarzinhos, são romanos, e aí por diante. Então, você não consegue diferenciar só pela unidade, você olha a estrutura. Então, quando você tem uma infecção grande, você tem uma colônia grande. O vírus, já não. Ele vai entrar numa célula, vai se multiplicar, a célula vai estourar e liberar vários vírus por aí. E cada um vai repetir isso, um vírus não está nem aí para o outro. Então, na base da bactéria, é você criar uma colônia grande num lugar. Então, você consegue, praticamente com um dedo, apontar qual que é o problema. Você fala, olha, aqui. Doutor, aqui. O problema é aqui. Ou, nossa, eu tô com uma dor aqui, no ouvido. Não é sempre, mas você consegue apontar com um dedo qual que é o problema. Muito mais localizado. É localizado, por quê? Porque a bactéria tem essa tendência a fazer uma colônia. É claro que vai disseminar, mas vai fazer colônia. Quando você fala do vírus, você vai começar a ter sintoma quando você já tem ali uma toxemia grande. Então, já espalhou o suficiente para você não saber mais onde que é o foco. Você fala, o nariz escorre, a garganta dói, as articulações, o corpo, tô dolorido, tô com uma tosse. Você não consegue dizer quem que é o pai da criança. Aí você fala, doutor, não sei se eu tô com Covid, dengue, se eu tô com uma sinusite, uma amidalite, parece que eu tô com tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu vou te falar é que, de uma maneira simples, se você entender isso, que o vírus ele não vai se restringir a um local e a bactéria vai, fica muito mais fácil para você, em casa, já pensar. E aquilo, é claro, se a bactéria faz uma colônia e o vírus se espalha, ele se espalha inclusive para a saliva. Às vezes você já passou quando começa a ter sintoma. Então você chega e fala, olha, meu irmão, minha mãe, eu e meu pai estamos assim. Provavelmente, já chegou com o diagnóstico. Provavelmente é viral. Espalhou. Não quer dizer que o viral não possa virar depois um bacteriano. Mas provavelmente é um quadro viral. Tá? É claro que isso não é regra, o diagnóstico definitivo o médico vai te dar,
mas é um macete muito bom para você já diferenciar um do outro. Achei ótima a sua comparação. E acho que, além disso, né, foi excelente. Eu acho que, assim, resumindo, um quadro viral, ele vai ter sintomas sistêmicos no corpo inteiro, né? Então, vai ter mal-estar, vai ter dor muscular, dor no corpo, tosse, além da dor de garganta. Já um quadro bacteriano é o que você falou, é localizado. E esse fato de ser localizado, geralmente acaba gerando sintomas muito mais intensos, né? Então, a dor, geralmente, né? A dor relacionada a um quadro viral é uma dor mais tranquila ali, não dói tanto. A febrinha, às vezes, uma febre baixa, não costuma levar tanto, mas já um quadro bacteriano, por ser, parece que tá focado ali só num lugar. Então, a dor acaba sendo muito mais intensa. Às vezes a febre que vem acompanhado também geralmente é uma febre alta, né? E outra coisa que eu acho legal a gente comentar também é que desses quadros de amidalites, né? Então tendo todos esses sintomas, às vezes vários contactuantes próximos com os mesmos sintomas, então é legal a gente pontuar isso também, que a maioria das amidalites, elas são virais, né? Sim. E isso implica totalmente no tratamento, que eu acho que seria a próxima pergunta ali que você faria. Sim, pode... Se você quiser até dar sequência, sempre vai precisar usar antibiótico? Exato. Então, assim, tudo isso que o Adriano falou, isso é importantíssimo porque, justamente, né, a gente tendo um diagnóstico adequado, isso vai influenciar no nosso tratamento. Um quadro viral a gente trata de uma forma que é basicamente um tratamento sintomático, é aliviar os sintomas causados por essa infecção. Quem vai eliminar o vírus é o nosso sistema imunológico, né? Para isso, a gente precisa garantir as condições adequadas, né? Para que o nosso organismo consiga realmente combater essa infecção. Então, ter uma hidratação adequada, repouso, medicar a dor, medicar a febre. Então, não precisa de nada além disso. Agora, um quadro bacteriano causado por uma bactéria que está localizado, está causando esses sintomas, aí sim, nesses quadros, a gente já pensaria em entrar com antibióticos, né? Acho que uma coisa interessante também, acho que você poderia comentar aí, Adriano, por favor, às vezes a confusão ali sobre a dor de garganta e às vezes a placa, né? Às vezes, tem um pontinho amarelado ali. Será que já precisa entrar com antibiótico? Tá. Não. Esses pontinhos muitas vezes são cásions, né? É como se fosse... Você tem crateras nas amígdalas. E muitas vezes pode parar restos de descamação, de alimento. E aí dá essa sensação, eu vi ali que tem um pontinho, tá? Então é muito comum para aquele que não está acostumado a observar, às vezes ele fala, o paciente está com dor de garganta, eu vi alguma coisinha ali, eu vou passar antibiótico. E nem sempre você vai precisar, tá? O antibiótico, a grande questão ele tem um custo para o seu organismo, né? Então, por mais que você fale, pelo sim, pelo não vou usar, não, ele vai gerar um custo. Você tem aí bactérias no intestino que muitas vezes demora meses para voltar à flora intestinal. E uma coisa que eu vi aqui das perguntas, e na verdade fizeram algumas vezes, é se precisava de algum exame diagnóstico, tá? E eu só vou comentar uma coisa, eu gosto sempre de falar assim, no quadro geral... básico, que você fala que é aquela amidalite padrão. Não precisa. O exame físico já responde muito do que você quer. Agora, como a amígdala ela é muito vascularizada, então quando você toma um antibiótico, ele chega em grande quantidade ali, o quadro bacteriano, quando você precisa usar um antibiótico, ele melhora muito rápido. Do mesmo jeito que ele piora rápido porque a toxina cai na corrente sanguínea em grande quantidade, ele melhora rápido. O paciente que tem sintomas graves ou aquele paciente que não está tendo uma resposta esperada, esse paciente vale a pena sim fazer exames. Por quê? Porque tem alguns quadros que eles simulam uma amidalite. E aí você começa a não ter melhora, porque você precisa mudar o diagnóstico, ou alguns quadros virais, como a mononucleose, ela quase que imita uma amidalite. E se você não faz esse diagnóstico, muitas vezes você fala, olha, eu troquei um antibiótico, 2, 3, 4, e não estou melhorando. Na verdade, é aquilo, quando foge do padrão, você tem que voltar, dar um passo para trás e falar, diagnóstico
ou não está certo, Perfeito. ou a gente tem que pesquisar algumas outras coisas. Eu acho que só ainda, para finalizar essa questão do antibiótico, foi algo que quando a gente falou sobre sinusite, eu bati bastante na tecla com a Cibele, sobre esse uso racional de antibiótico, né? Parte da nossa preocupação sobre o uso realmente, quando necessário, do antibiótico, é isso que você falou, né? Ter esse cuidado porque pode ter efeitos colaterais, né? Então, a medicação, quando você toma, o objetivo é curar ali a infecção da amígdala. Mas ela tem efeitos em outros locais do corpo, pode ter efeito na flora intestinal, então, às vezes levar diarreia, mulher às vezes ter candidíase, algum outro efeito colateral. E, principalmente, se esse paciente, às vezes, está usando um antibiótico quando não precisava, então, às vezes é um quadro viral. Então, aqui tem duas coisas, né? Às vezes o paciente ganhou ali um antibiótico sendo que não precisava, era um quadro viral. E às vezes ele melhorou, ele tem a falsa impressão, fala, nossa, mas eu tomei antibiótico e melhorou. Mas a questão é que às vezes se você não tomasse nada, não tomasse o antibiótico, um quadro viral ele ia melhorar da mesma forma. E a outra coisa que eu acho que essa é mais preocupante é que assim, a nossa cavidade oral, a nossa boca, a nossa amígdala, ela é colonizada por bactérias. E você ficar usando antibiótico sem necessidade, você pode estar criando um ambiente de resistência bacteriana. E essas bactérias vão se tornando resistentes a esse antibiótico. Eventualmente, quando você realmente precisar, esse antibiótico pode não fazer efeito. E aí você começa tendo que usar, às vezes, antibiótico cada vez mais forte, né? Para um quadro que, às vezes, é simples. Era só uma infecção de amígdala, né? Então, realmente, eu acho que esse uso racional, esse uso realmente quando necessário do antibiótico, eu acho que a gente tem que ter um diagnóstico preciso, que você falou, rever se não está melhorando, talvez voltar um passo atrás e pensar melhor no seu diagnóstico. E com relação a exames, eu acho que uma indicação aqui que às vezes a gente pensa também em fazer algum tipo de exame, que aí seria um exame de imagem, é quando já é um quadro que já está piorando, né? Então é aquele quadro que começa a ficar muito mais intenso, às vezes é uma infecção que já não está mais localizada só na amígdala, né? Então às vezes a amígdala ali, ela está sendo infeccionada, está acumulando bactéria. Se de repente essas bactérias começam a sair ali para fora da amígdala, saiu da cápsula amidaliana, começa a coletar secreção, formar pus ali no palato, começa a formar um abscesso, né? Um abscesso periamidaliano, que aí já é um quadro um pouco mais grave, já é uma infecção mais complicada. A gente sabe que qualquer infecção coletada, ela precisa ser drenada, ela precisa ser retirada, senão às vezes o antibiótico não vai fazer efeito. Então, se começa a ter algum quadro ali que está complicado, um abscesso, ou pior ainda, né, um quadro mais grave, que esse abscesso começa a dissecar, começa a descer para algum lugar que não deveria, começa a ir para o pescoço. Nesses casos, que já são casos mais graves, e ainda bem, não são nada comuns, né, são casos raros, ainda bem, mas nesses casos a gente pensaria em fazer exames de imagem, né, um exame principalmente contrastado para detectar melhor essa infecção. Mas, como eu falei, isso não é nem de longe a nossa rotina, ainda bem. Né? Ainda bem. E aí, eu acho que aqui a próxima pergunta é algo que com certeza é bem comum, acho que você deve receber bastante também. Uhum. Nesses quadros, né, como eu falei, a maioria é viral, mas sempre tem um paciente que pergunta se tem um tratamento, tem alguma medicação que a gente consiga usar para melhorar a imunidade? Tá. Resposta é sim, né? O melhor tratamento, principalmente se você falar de criança, para a imunidade. E lembrando que existem... Eu vou colocar aqui duas coisas, eu vou fazer uma divisão minha, né? Uma imunidade sistêmica, né? Do corpo, né? Que aí vai pelo sangue. E uma local, que seria o quê? Uma barreira de defesa física, né? É aquilo, se você tem aí uma porta de entrada na pele, é muito mais fácil ter uma infecção. Então, se você quer melhorar a imunidade local, você quer erguer o muro da sua casa, você precisa tratar qualquer tipo de inflamação local, né? Isso vai desde irritações causadas por refluxo, que não vai ser tão importante, tratar rinite. Então, você fecha as portas de entrada, tá? Agora, se você quer melhorar a sua imunidade como um todo, o que acontece é o seguinte, disparado, o que mais vai te ajudar é a parte de alimentação, tá? Principalmente em criança, você precisa ter aí tanto um aporte de proteína adequado, quanto o que você não come, tá? Tem muito alimento que derruba a imunidade, principalmente industrializados, ultraprocessados,
o açúcar. Então, quando você pega uma criança que ela tem vários quadros, é muito raro que ela tenha uma doença genética que curse com Uma imunodeficiência. uma imunodeficiência. É muito raro. Então, a esmagadora maioria, ou você tem uma porta de entrada, vamos supor, você tem uma amidalite crônica, você tem uma adenoidite crônica, ou você tem uma rinite, tá? Então, você tem uma porta de entrada, ou você tem algum outro fator que a maior causa seria a parte alimentar. Existem remédios, né, que não vão substituir a parte alimentar, né, mas que podem também induzir, estimular algumas células relacionadas à imunidade. Tá? Eles são tanto estimulantes diretos, quanto você tem alguns que vão tentar restituir a flora bacteriana. Tá? Então você tem essas duas coisas. De um lado, medicamentos que tentam reerguer as defesas, então melhorar a mucosa e melhorar a flora. E do outro lado, você vai atuar diretamente estimulando as células de defesa. Lembrando que, uma vez que o paciente tem a indicação cirúrgica, eu, pelo menos, não vejo na minha prática o paciente deixando de ter. Só que eu acho que são medidas que você pode fazer. Por exemplo, uma coisa que eu gosto, meu filho nunca foi na escola, por exemplo. Aí ele vai entrar. Eu acho que é interessante você já fazer um tratamento, já fazer um planejamento uns meses antes. Porque a gente sabe, a criança entrou na escola, ele vai ter um seguido do outro. Então, se a gente consegue diminuir isso, porque existem dois tipos de infecção. Se você pegar um vírus, existem aqueles que são muito virulentos. Então, o que significa isso? É como se você estivesse na sua casa e vem uma quadrilha especializada. Ela vai arrombar o portão da casa, vai chegar com um fuzil. Esse roubo, você não tem como evitar. É um vírus que é muito transmissível. Ele é muito transmissível. Tanto que a criança pega, ela passa para o pai e para a mãe. E existe aquele outro que ele é oportunista. Ele passou em frente a uma casa, viu o portão arrombado, ele foi lá e pegou a TV. Esses quadros você consegue melhorar se você tem uma imunidade boa. Então, como é que eu falo? Meu filho tem... O portão arrombado seria alimentação ruim. Ou outros fatores. Ou uma mucosa que ela tá desprotegida. Então, o que acontece? Você quer saber se seu filho tem uma imunidade boa? Você fala assim, tá, muitas vezes a infecção vai ser inevitável. Então, não dá para falar, ele pegou de novo. O que vai responder é, primeiro, como que ele evolui? É aquela criança que ficou uns dias um pouco ruim e depois já melhorou? Ou é aquela criança que arrastou, foi para um mês, aí sempre tem que... Ele evolui para infecção bacteriana. E em segundo, se ele pega tudo. Fala assim, nossa, meu filho passou uma propaganda na TV, passou esse podcast... Ele assistiu... Ventou na esquina, tá doente. Ele assistiu o podcast e ele pegou a amidalite. Se ele tá nisso, aí sim. Aí vale a pena você rever. E aí vai desde parte alimentar, planejamento com medicamentos, uso de medicações para voltar à flora, tá? E até nisso, nesse tratamento, o uso muito ponderado do antibiótico. Porque se você começa a fazer todo um tratamento para voltar à flora, e a primeira oportunidade se usa o antibiótico, muitas vezes você anda para trás. Sim. Tá? Eu acho excelente também suas colocações. O que eu vejo assim, um cuidado. A gente falou muito de criança aqui, né? Mas acho que isso se aplica também para adultos. Então, como a gente falou agora há pouco, a maioria dessas infecções são virais. Crianças, né? Crianças em idade escolar, é normal, eles vão ter mais contato, eles vão ter mais quadros virais, isso é fato, né? Criança que entra na escola vai ficar mais doente. Mas a questão é, o que você falou, 3, 5 dias ali, passou? Ok, tá dentro do esperado. 7 a 10 infecções virais numa criança em idade escolar, é ok, contanto que ela realmente se recupere, né? No adulto ali, 5 a 7 por ano, infecções virais, ok. O que acontece? Às vezes as pessoas confundem essa incidência de infecções virais, que às vezes está dentro da normalidade, às vezes ela acha que isso é alterado
E aí, isso está totalmente dentro da normalidade, mas aí entra um ponto que você falou, né? Se isso está se arrastando, ela está tendo infecção a cada pouco e fica ali 2 semanas, parece que não melhora nunca desse resfriado, aí às vezes alguma coisa está errado, tanto para a criança quanto para o adulto. E aí não adianta, né? O melhor medicamento para esses quadros virais é a pessoa ter um sistema imunológico saudável, né? Então, nada vai substituir, nenhuma medicação, nesse caso, vai substituir uma alimentação saudável, balanceada, o que você falou, né? Na criança, acho que com certeza isso é muito mais difícil, né? Mas no adulto também, a gente vê que o consumo, às vezes, de ultraprocessado, né? Uma alimentação ruim, acaba se tornando muito frequente, né? Então, alimentação, sono, né? Ter uma qualidade de sono adequada para você ter um sono reparador, conseguir realmente dar as condições do seu organismo combater tudo isso e uma vida, né? Claro que a gente não consegue se livrar de 100% do estresse da nossa vida, né? Mas é algo que afeta indiretamente, né? Uma coisa que eu gosto de falar para os pacientes, assim, você tem 4 pilares físicos. Eu não vou falar muito porque ele é genético, né? Então aí não tem o que fazer. Você tem o sono, a respiração e a alimentação, tá? Então, qualquer um desses que tiver para baixo, ele acaba puxando para baixo a imunidade. Não só a imunidade, mas tudo, né? Humor, tudo, né? Disposição. E você falou assim, é normal ter 7 a 10 quadros. Então, como que eu vou saber? Então, assim, que critério que eu vou ter para falar, tá, aqui é cartão vermelho, vamos para cirurgia, divórcio das amígdalas. Ótimo. Não serve mais para mim. Isso. Então, assim, como a gente estava falando, a maioria desses quadros são virais. E assim, um quadro viral foi o que você falou. Ele geralmente vai ter sintomas sistêmicos, né? A amígdala é um dos envolvidos ali. E geralmente não é o problema maior, né? Essas infecções virais vão continuar acontecendo. Agora, o jogo é diferente quando a gente começa a ter realmente quadros bacterianos. Então entra naquilo que você falou, né? Para deixar claro, assim, o que seria um quadro clínico bacteriano? É aquele paciente que geralmente tem um quadro súbito, então ele tá bem, de repente ele começou a ter uma dor de garganta e essa dor vai só aumentando, vai ficando cada vez mais forte. Geralmente vem acompanhada de uma febre, geralmente essa febre tem a tendência a ser uma febre mais alta. Às vezes pode dar um pouquinho de dor aqui na região anterior do pescoço, aí isso começa a dificultar para falar, para se alimentar, para engolir. E aí, na amígdala lá, geralmente esse processo infeccioso bacteriano começa a formar placa de pus, né? Então a gente começa a ver que fica todo amarelo, tudo esbranquiçado lá. Isso geralmente é um quadro clássico ali de uma bactéria, né? Sintomas localizados e essa clínica, essa apresentação. Quando a gente passa a ter esse tipo de quadro de forma recorrente, então a gente tem esse quadro, a gente realmente precisa entrar com antibiótico. Esse paciente está tendo a cada mês, a cada 2 meses, esse mesmo quadro, e aí está precisando usar antibiótico de forma recorrente, então a gente vê que é um problema localizado, é uma inflamação crônica ali, esse paciente está tendo essa recorrência. Aí sim, nesse caso, eu acho que uma primeira tentativa, conforme cada caso, né? Acho que isso tem que ser avaliado, a conduta de cada um, e cada caso é um caso, mas nesses casos de infecções bacterianas clássicas, documentadas, uma tentativa seria a gente tentar melhorar a imunidade local, que você falou. Existem medicações que a gente consegue, às vezes, melhorar um pouquinho o nosso sistema de defesa, induzir a produzir mais anticorpos para combater melhor essas infecções bacterianas. E aí, assim, dependendo do caso, se isso falha, se essas infecções, ainda assim, se essas infecções bacterianas, né? Que fique claro, estou frisando aqui várias vezes, né? Essas infecções bacterianas recorrentes, aí sim, nesse caso a gente pensa em retirar esse foco de infecção recorrente. Nesse caso, esse paciente seria candidato à cirurgia. Ou, salvo se esse paciente começa a ter, aí varia muito a indicação, a conduta de cada cirurgião, mas infecções complicadas, né? Então, esse paciente que teve aquele quadro que eu falei lá, começou a ter um abscesso, já não está localizado só na amígdala, começou a extravasar pus ali para o palato mole, ou teve alguma infecção mais grave, que teve algum abscesso cervical. Nesse caso, aí a gente já pensa, primeiro episódio de uma infecção grave, às vezes já vale a pena pensar na cirurgia, porque né, não vale a pena o risco, né? Uma infecção muito mais grave, então vale a pena eliminar esse foco. E quando, às vezes, né, além dessas infecções, além das infecções recorrentes, uma infecção grave,
Quando essa amígdala, né, a gente sabe que nesse processo de infecções, inflama, desinflama, inflama, desinflama. Então ela aumenta, diminui. Às vezes ela não diminui tanto. Pelo contrário, às vezes ela vai aumentando e ela fica grande. E esse aumento da amígdala, mesmo sem estar infeccionada, quando ele passa a causar alguns sintomas obstrutivos, então esse paciente passa, às vezes pode ter criança, né, mais comum, às vezes tem dificuldade para se alimentar, ou principalmente no sono, se essa criança passa, até adulto, passa a roncar ou ter apneias por conta dessa amígdala que está hipertrofiada e está obstruindo a via aérea, né? Lembrando que quando a gente dorme, a nossa musculatura relaxa. Então, uma amígdala que está grande ali, está praticamente quase tocando uma na outra, com a musculatura relaxada, é muito fácil, né? Elas se tocarem e aí causarem essa obstrução. Então, causando esses sintomas obstrutivos, eu acho que aí realmente seria um critério que a gente pensaria em cirurgia, né? Você tem alguma consideração, alguma indicação diferente? Olha, basicamente, se você falasse assim, na criança, principal eu acho que é essa do ronco, né? E não pelo ronco, porque a mãe não vai se divorciar do filho. O marido toma chute, o filho, o ronco não incomoda tanto. Mas é pelo que traduz, né? Traduz ali que você está atrapalhando todo o processo, desde hormonal, neural, Pela do apneia, sono. principalmente, né? Sim. Então, na criança, o principal seria o ronco. No adulto, eu acho que o principal seria a parte infecciosa, né? Então, é muito comum e o paciente já chega assim, ele já namorou muito a ideia da cirurgia até ele ir. E também a questão da halitose, né? Por conta do cásium que fica parando ali nessas caverninhas, nas criptas da amígdala, isso gera halitose. Então, você fala ao paciente, pô, a cada tanto eu tenho que ir lá ficar tirando e tá incomodando. E o que eu acho interessante falar que hoje em dia, tem muita gente que tem uma visão mais... que tá até ultrapassada de, nossa, cirurgia é o último do último do último recurso. E isso vem de uma herança muito recente, que é, até pouco tempo atrás, a anestesia, ela era muito, mas muito menos segura do que ela é hoje. O tipo de monitorização que você tem, as medicações, os aparelhos, a anestesiologia, ela evoluiu muito recente. Então, quando você fala, aquela avó que ela durante toda a infância é aquilo. Não, você só opera se você estiver morrendo. Hoje em dia já não. Tanto que a gente faz cada vez mais procedimentos. E um dado interessante, a cirurgia de amígdala, eu não tenho a exatidão, mas com certeza é uma das cirurgias mais feitas no mundo inteiro. Uma época eu li, agora eu não tenho certeza se é a mais feita mesmo no mundo inteiro. Que é muito comum isso, né? E realmente o que você falou é um procedimento muito seguro hoje em dia. Né? Ela é muito mais segura do que alguns trechos de carro que você faz na estrada. Então, assim, é claro que ainda tem todo ali uma parte mística, tabu, né? medo, Um tabu. né? Então, as pessoas viraram para mim e falaram assim, porque eu operei recentemente meu filho mais velho, tirei as amígdalas dele, e aí falaram assim, nossa, mas... E como? Eu falo, ali eu tô na minha zona de conforto. Então, se eu for levar o seu filho para cortar o cabelo no centro cirúrgico, você vai estar tenso. Não precisa, mas você vai estar. Então, hoje em dia, eu acho que a gente não precisa ter um quadro de amidalite que tá te destruindo. Precisa esperar anos, né? Exatamente. Sofrendo, anos usando antibiótico. Eu acho que a maior questão hoje em dia, né? Não tenho dúvida da segurança, da anestesia, né? Da competência do cirurgião ali. É um procedimento que a gente faz bastante, né? A gente tem um treinamento na residência que a gente se sente seguro para fazer isso. Eu acho que a maior questão mesmo da cirurgia é você ter a certeza da indicação, né? Então, você saber que esse paciente realmente vai se beneficiar. Ele não precisa ficar esperando ali tanto tempo, sofrendo, né? Às vezes por medo de uma cirurgia. E uma pergunta interessante também, provavelmente devem te perguntar bastante isso. E se eu fizer a cirurgia, a amígdala vai fazer falta? Tem algum problema ficar sem amígdala? Tá, perfeito. Isso aí fazem muito essa pergunta, realmente. Então, assim... de maneira significativa, não muda nada, tá? Existem algumas questões, sim, muito específicas, mas na prática, não muda nada. Então, do mesmo jeito que a adenoide no adulto, ela some, talvez daqui a uns 10 mil anos, a gente vai nascer sem amígdala, ou ela vai regredir também na vida adulta, ponto de sumir, tá?
Então ela não vai ter. Igual eu falo, eu tô com um nódulozinho aqui no pescoço, um gânglio, e eu fiz uma biópsia e o cirurgião tirou. A imunidade diminuiu? Não, não tem essa relevância. Ela também não vai te transformar no super-homem. Você tirou a amígdala, você não vai ficar com a imunidade maior. A única fato é que os problemas da amígdala acabaram. Tá? E não voltam nunca mais, a amígdala não Isso. cresce de novo. Então, você só não vai ter amidalite. Eu posso ter dores de garganta? Sim. Então, essa é uma questão que o pessoal confunde muito. Eles acham assim, tirei a amígdala. É a última vez que eu vou ter dor de garganta na minha vida. Não. Dengue pode causar dor de garganta. E a dengue não tem nada a ver com a amígdala. Então, toda a faringe tem a mesma inervação. Então, é igual no abdômen, se tirar o apêndice e achar que não pode ter dor de barriga. Não, você só não pode ter apendicite. Sim. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro, porque o paciente, às vezes, coloca essa expectativa. Agora, em relação à imunidade, não vai mudar. E, inclusive, o seguinte, se as amígdalas forem, por exemplo, aquela questão do ronco, ou, por exemplo, a criança se alimenta mal por causa das amígdalas, o tanto que você perde de imunidade por dormir mal, respirar mal e comer mal, Exatamente. na hora que você tira, aí sim você tem um incremento. Ela aumenta a imunidade, mas não por um efeito direto, indiretamente. Agora, aquele paciente que tem várias amidalites, só que não está afetando o ronco, você simplesmente tira essas questões da amidalite e ele volta a ser uma pessoa qualquer em relação às outras doenças. Exato. Apesar da gente ter falado lá no começo, né, que a amígdala ela é um acúmulo ali de tecido linfóide que serviria para a defesa da porta de entrada do nosso sistema respiratório, ela não é essencial e ela não é a única. A gente tem tecido linfóide, esse tecido de defesa, distribuído em outros locais da nossa via aérea. Então, retirar ali o que está sendo um problema, né, seja qual seja, por infecção, por obstrução, a gente retirar, pelo contrário, né? A gente está ajudando, está melhorando a qualidade de vida do paciente, né? Está aliviando o uso de antibiótico, melhorando o sono, e aí, com certeza, né? Um paciente que dorme melhor, uma criança, principalmente, né? Não tendo apneia, tem um desenvolvimento muito melhor. Eu gosto de fazer uma analogia, então eu falo para os pacientes assim, imagina que é um presídio desativado. Tem todos os presos, mas não tem mais os guardas. Em vez de ser uma fonte de segurança, ele passa a ser uma fonte de criminalidade. De problema. Entendeu? Então, por mais que você fale, mas não é um sistema de defesa? Sim, mas ele já perdeu. Já era. E uma coisa que é interessante falar é que tecido inflamado não funciona. Então, você pega uma pessoa com uma hepatite. Às vezes o fígado está o dobro do tamanho, mas ele não funciona. Com uma pancreatite, o pâncreas não funciona. Eu estou com uma dermatite. A pele não funciona. Então, os pelos caem, a pele não produz oleosidade, fica seco. E quando você tem algum órgão do sistema de defesa que ele está inflamado de maneira crônica, ele perde a função. Perde a função e serve como uma porta de entrada para infecções. Porque ele continua tendo aquela característica básica de grudar micro-organismos, só que ele já não faz nada com aquilo. E aí você toma antibiótico, o antibiótico vai pelo sangue. Só que ali na superfície não chega sangue. Você trata até a amidalite que está ali dentro da amígdala, mas você fica como se fosse a gente chama de biofilme, né? É como se você tivesse com uma camada de bactéria em volta da amígdala. Então, assim que você para de tomar antibiótico, passa um tempo, pode aumentar aquela colônia e voltar uma infecção. Então, essa amígdala que tem essas diversas infecções, muito menos do que aquela outra saudável, ela já provavelmente não está tendo relevância ali. Sim. Né? Então, não precisa ficar apegado. Se está te incomodando a amígdala, não precisa, você pode se desapegar dela, tá? Pode tirar, não vai te fazer falta, mas... Tá tudo certo. Vai melhorar a sua qualidade de vida. Tendo a indicação. Claro. Não adianta você ter a primeira e já querer divórcio, né? Sempre a gente tenta... o caminho mais fácil, reconciliação, né? Não deu a reconciliação, aí você vai pro divórcio e tira. Show. Bom, agora vamos partir para as perguntas que o pessoal fez no Instagram ali. Muitas dessas perguntas aqui a gente já respondeu durante a nossa conversa, mas a gente responde aqui de novo, a gente vai conversando.
Então vamos lá. Eu vou começar perguntando para você, Adriano. Qual sintoma, se existe, né? Qual sintoma pra gente saber se é amidalite ou se é só uma irritação na garganta? Existe? Olha, você, no dia a dia, não vai conseguir diferenciar muito, né? É igual eu falei, a inervação vai ser muito parecida. Então, você vai sentir uma dor de garganta, a menos que você ali no espelho veja placas, tudo, vai ficar muito difícil para você dizer, tá? Isso falando tanto viral quanto bacteriano, tá? Então, o que eu acho que, assim, talvez para você falar que dá, seria falar assim, é a questão de intensidade. Por exemplo, eu acordei de manhã e a garganta tá arranhando, talvez você tenha roncado um pouquinho, ou o clima tá seco. Agora, olha, eu comecei, eu tô com uma febre baixa ou uma febre alta, aí já chama mais atenção para uma amidalite. Então, assim, ou aquele paciente que já sabe, que já tem de rotina, né? Ele começou um ponto, ele é incrível, ele já tem um domínio. Então, eles falam, aconteceu isso, eu já sei, ou já sabe até antes. Peguei um vento, vou pegar amidalite. Sim. Mas, assim, tirando isso, na prática, eu acho que, assim, a menos que você tenha febre, o paciente ali, sem olhar a placa... Não tem um sintoma específico, Não né? tem um sintoma específico, vai ser difícil. E mesmo placa, às vezes no quadro inicial ali, às vezes até quadro viral mesmo ali, não é que forma placa purulenta, mas às vezes tem pontos ali que às vezes confundem, né? Eu chutaria, assim, né? Eu diria que se fosse pra gente dizer um sintoma, eu diria a intensidade da dor, então uma dor muito forte, muito intensa mesmo, com febre alta, mas com certeza, né? Não tem um sintoma específico que a gente fala, não, esse sintoma aqui é viral, esse sintoma é bacteriano. E com certeza absoluta, né? O que você falou, é difícil às vezes o paciente olhar. O que eu jamais recomendaria é, olhei ali, tá com placa, vou tomar antibiótico por conta. Não. Tem um antibiótico em casa que sobrou, ou pegou de alguém, jamais. Esse sobrou é recorrente, Esse é perigoso, né? Sobrou um comprimido daqui, Sim, sobrou nem sabe um se tá dali. na validade ainda, né? Não, Então, por terrível. favor, nunca façam isso. O uso de antibiótico por conta própria, antibiótico que sobrou, não vale a pena. Não. E aqui, já queria emendar na segunda, a gripe, principalmente nesse período do ano que tem bastante, ela causa uma amidalite? Boa. Bom, então assim, o que a gente falou, né? Vou estar sendo repetitivo aqui de novo. A maioria dos quadros são virais. A gripe, né? Ela é causada por um vírus. Um dos sintomas pode ser dor de garganta. É que assim, eu acho que um estigma muito grande é que é associado, né? Amidalite igual antibiótico, sinusite igual antibiótico. E a maioria dos quadros, na verdade, são virais, tanto amidalite quanto sinusite. E nenhum desses dois, né? A maioria não vai precisar usar antibiótico. A gripe aqui, eu acho que é interessante a gente pontuar uma coisa que a gente mencionou ali, mas a gente não falou muito a fundo. O que acontece? Esses sintomas, um resfriado, uma gripe, geralmente ele vai ocasionar o que você falou, sintomas sistêmicos, e alguns dos sintomas podem ser nasais. Então, esse paciente começa a ter algum tipo de congestão nasal, o nariz fica entupido, coriza. E o que vai acontecer? Esse paciente, provavelmente à noite, vai começar a dormir com a boca aberta. Então, vai roncar. E aí, dormindo com a boca aberta a noite inteira, isso vai ressecando ali a garganta. Então, ele acorda de manhã ali, tá com aquela dorzinha, tá arranhando, né? Tá raspando. Fala, nossa, acordei de manhã, acho que tô com amidalite, porque tá a garganta raspando. Mas daí tem todos esses sintomas. Então, acho que ter, de novo, a clareza no diagnóstico em todos esses sintomas ajuda a gente no tratamento, né? Então, não é algo que realmente vai causar, né? Uma gripe causa amidalite. Então, isso não. E aí, a terceira pergunta eu vou deixar para você responder se pode beijar durante um quadro de amidalite. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Pra quê? Tá, mas assim, brincadeira à parte, isso vai variar muito, tá? Então, a princípio, se você precisar de uma resposta absoluta, não, tá? Agora, qual que vai ser o pior? O quadro viral, né? Igual eu falei, faz parte é o elemento básico do vírus, é ter esse crescimento que ele escalona, né? E ele espalhar, né? Por isso que você tem pandemias, mas você não tem uma pandemia bacteriana, né? Por quê? Porque é da natureza do vírus espalhar. Então, se você está com um quadro viral, você está todo com ele. Então, saliva, lágrima, todas as suas secreções
tem partículas, tem E às carga vezes viral. gotícula que você nem Sim. vê, né? Então, assim, e se eu entrar em contato com um vírusinho, um único vírusinho, eu vou pegar um quadro? Não. O quanto desse vírus chega em mim, A carga viral. a carga viral que chega em mim, porque eu tenho mecanismos de defesa, que é uma primeira barreira da imunidade, que ela me protege, né? Então, se vem uma carga pequena de vírus, alguém espirrou lá longe, então veio um único vírusinho, ele não vai conseguir me infectar. Então, quando você beija, você joga ali uma carga viral muito alta, principalmente se o foco inicial é a amígdala. Sim. Então, ali, a chance da pessoa, mesmo saudável, pegar é muito maior. Por isso que eu trabalhei durante uns 10 anos como otorrino e eu não pegava nada. E as crianças abriam a boca, né? E você quase entra na garganta daquele. E eu não pegava. Uhum. A hora que eu tive o filho, meu Deus, eu falei, mas parece que eu que estou na escola. Eu pegava tudo, por quê? Porque o meu contato Contato com mais ele é próximo. muito grande, então eu recebia uma carga viral grande. Sim. No quadro bacteriano, em teoria, você já não espalha tanto. Só que, qual que é o detalhe? Então, em teoria, seria menos pior se você beijasse alguém com um quadro bacteriano. Só que qual que é o problema? Você pode estar com uma cepa de bactéria que ela é nociva, tá? A maioria das bactérias da nossa cavidade oral, elas não são nocivas para nós. É igual você falou, nós temos várias, né? Uma flora normal. É uma flora normal. E essa flora normal, ela convive em paz com a gente. E você tá com uma flora, às vezes, agressiva, e você pode me colonizar com ela. Entendeu? Então, a minha esposa tá com uma amidalite, ela pode me colonizar com ela, e aí eu mudar a minha flora, eu posso desenvolver. Então, por mais que a bactéria não tenha essa natureza de se espalhar, não é o ideal. Então, na prática, é aquilo. Não vai ser uma experiência legal para Espera você. um pouquinho. A pessoa provavelmente não vai gostar muito. Vai estar com uma litose que às vezes você não está percebendo, mas o outro já está. Espera um pouco. Eu acho que não há amor que não Alergia de antibiótico, que não dá pra aguente esperar. aí um tempinho, toma um antibiótico. Eu acho que Vai ser melhor depois. evita. E você falou do antibiótico. Aqui acho que a gente já falou um pouco, mas a pergunta que vem é: sempre deve tomar antibiótico? Eu espero que depois de ouvir tudo isso, que tenha ficado claro que não deve sempre tomar antibiótico. Muito menos autoprescrição, cuidado, né, com esses quadros virais. E, inclusive, uma coisa que a gente só mencionou aqui, um quadro ali que às vezes faz diferença, que é um quadro causado por um vírus, a mononucleose. Se, eventualmente, a gente não tem esse diagnóstico preciso, às vezes usar antibiótico acaba piorando, né? Esse paciente tem rash. Quando usa algum tipo de penicilina ali, amoxicilina, esse paciente pode ter rash, né? Então pode acabar piorando ao invés de ajudar, né? Então, não é sempre que deve usar Só antibiótico. rapidinho, explica pro pessoal aí o que é o rash. O rash, falei um termo médico sem explicar, né? O rash, esse paciente vai começar a ter uma vermelhidão por todo o corpo. Não necessariamente uma reação alérgica à medicação, mas é uma reação da própria infecção, né? Quando o paciente está com a mononucleose e usa um antibiótico ali quando não deveria, pode ter esse tipo de reação. Sim. Tá? A outra pergunta é: quando é preciso operar as amígdalas? Como a gente já falou bastante, eu vou só pontuar assim. Amidalite recorrente, tá? Então, existem os critérios para dar AIDS, mas assim, falando bem simples. Amidalite recorrente, ou quando você tem ela muito aumentada, que ela gera ronco, principalmente. Quando ela gera halitose, aí é mais uma indicação do paciente, então gera aquelas bolinhas com cheiro forte, que é o cásium, e isso está atrapalhando a vida social do paciente. Essas vão ser as 3 principais, e eu vou colocar aí só uma observação aqui que você comentou. Se você teve algum quadro mais grave, como um abscesso, aí o primeiro quadro já é cartão vermelho, assim que melhorou, já se Eu também programa. acho. Tá? E acho que ainda uma outra indicação que eu lembrei agora, além dessas que você comentou, é se eventualmente esse paciente tem uma suspeita de um crescimento tumoral. Então, se esse paciente tem uma suspeita de tumor
que seria um crescimento assimétrico, né? Então, uma amígdala está crescendo mais do que a outra, o que não é normal. Geralmente, quando tem essas infecções recorrentes, crescem as duas amígdalas. Então, se uma está crescendo mais do que a outra, ou pior ainda, né? Se está crescendo sem histórico nenhum de infecção, a gente acaba suspeitando de um tumor, aí a gente acaba pensando em retirar essa amígdala. O aspecto fica diferente, né? Isso. E depois que faz a cirurgia, aqui você já respondeu um pouquinho, mas se puder falar um pouquinho de novo, ela pode voltar a crescer? Não, a amígdala ela não cresce de novo, ela não tem recidiva. O que pode acontecer é aquilo que você falou, né? Esse paciente pode ter dores em outros locais, pode ter dor na faringe, na laringe. O que ele pode ter dor mesmo tendo amígdala, né? É o que eu sempre falo para o paciente. Esses quadros você pode ter, mesmo você tendo amígdala, você ainda pode ter faringite, laringite. Então, tirar a amígdala não muda nada disso, tá? A outra pergunta é, fazer a cirurgia de retirada das amígdalas ajuda a não ter tanta crise? Ela resolve, né? Então, assim, se você chama de crise, né? Depende do que ele chama de crise. Se a crise é a amidalite, você fazer, já até respondendo a última pergunta que eu já vi aqui, como evitar ter amidalite? Não ter na amígdala. É o único jeito 100% eficaz de não ter amidalite. Lembrando que existem as amígdalas linguais, né? Mas assim... É que a mais comum, da regra, né, que né? infecciona mais é a amígdala palatina. O jeito 100% seguro de você não ter mais é a cirurgia, tá? Então, a retirada ajuda a evitar não ter tanta, a não ter mais nenhuma. O que ela não vai ajudar, não repetindo novamente, ela não vai ajudar você a ter outras causas de dor de garganta, tá? Ela vai evitar a amidalite, tá? Mas eu acho que deu para ficar bem claro isso. Na verdade, até fazer uma revisão geral, né, das amígdalas. Legal. Eu acho que assim, pra gente, essa última pergunta aqui, como evitar, né? Você foi 100% isso que você falou, né? Retirando nunca mais tem. Mas eu acho que é legal a gente deixar pontuado aqui só para finalizar e reforçar essa questão de ter bons hábitos, né? Eu acho que principalmente, como eu falei, e repito aqui de novo, a principal causa de amidalites são virais, né? A gente não indica cirurgia para amidalites virais. Então, não indica a cirurgia de amidalectomia para amidalites virais. Evitar isso é você ter bons hábitos, né? Então, eu acho que está cada vez mais em voga, mais em alta isso, ainda bem, né? A promoção, a qualidade de vida, a promoção à saúde e bem-estar, não só ficar tratando doença, né? Então, a gente buscar ter uma qualidade de vida melhor, e isso envolve muitas coisas, né? Ter um sono adequado, foi os pilares que você falou, uma alimentação adequada, um sono, né? Você ter bons hábitos, bons relacionamentos, né? Conseguir evitar situações de estresse contornáveis. Então, acho que isso seria uma boa forma de evitar esses quadros. E é claro, né, se isso eventualmente forem quadros bacterianos mesmo, aí que você falou, 100% de efetividade para evitar isso seria só a cirurgia. Sim, então acho que um bom resumo seria, tenha hábitos bons, respire bem, durma bem, coma bem. Se mesmo assim der errado, passa lá na clínica. A gente ajuda. A gente tenta uma reconciliação, melhorar a imunidade, tratar a inflamação. Não melhorou? Hoje em dia não é não vai ser um grande problema. A gente parte para a cirurgia. É uma cirurgia que todos os procedimentos, igual você pegar o carro e ir na estrada, tem seus riscos, mas são bem pequenos. São alguns controláveis, né? E eu acho que hoje em dia está muito bem definido isso. A parte da cirurgia é uma cirurgia de pequeno porte, com uma recuperação rápida, e que o paciente pode parar de viver pensando assim, nossa, deixa eu colocar antibiótico na minha necessaire aqui, eu vou viajar, eu vou colocar porque vai que eu tenho uma amidalite na viagem. Exato. Então, parar de ser refém da amígdala, né? E eu tenho certeza que se você for conversar, né, você paciente, conversar com alguém que fez a cirurgia de amígdala, né, quando bem indicada, esse paciente com certeza vai contar que melhorou muito a qualidade de vida. Né? Nunca se arrepende, né? Nunca pede de volta. Isso aí. Então, beleza, acho que era isso, Adriano. Foi ótimo aqui a nossa conversa, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante, foi pontos aqui bem úteis mesmo, e é algo bem comum do dia a dia, né? O dia a dia do nosso consultório. Então, acho que vai ser bem bacana para os pacientes terem esse tipo de informação. Perfeito. Agora eu fico esperando o próximo episódio. Próximo podcast. Gostei desse microfone, o fone. Achei bem legal a ideia.
Então valeu, pessoal. Muito obrigado. Foi ótimo. E até a próxima. Até o nosso próximo episódio. Até a próxima.